Boa noite! Olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar fazendo mais esse encontro com vocês. Muito, muito, muito agradecida de estarmos aqui. Ontem. Hoje a gente está já com a Lua em Aquário, né? O oposto complementar, né? Que a gente chega no ápice, né? Das luas, a gente faz isso, que acontece amanhã. Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Vanessa. Boa noite, boa noite, boa noite, com as bênçãos, né? Do conselho das 13 luas. A gente já vai começando essa jornada. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Soraya Mariani, eu sou uma sonhadora que adora realizar e despertar pessoas para que realizem os seus sonhos. E isso tem tudo a ver com o Conselho das Anciãs, né? Que é despertar as mulheres para realizarem os seus sonhos. Então, independente do seu ou de qualquer ponto de vista, a gente já está numa conexão fortíssima hoje, né? O Sol em Leão que fala, né? Desse brilho, onde está o nosso brilho, como olhar para a nossa sombra, para enxergar cada vez mais a nossa luz, né? Essa importância. Boa noite ao Walter, à equipe, a todo mundo que está chegando agora, a quem já está, né? A gente tem feito os webinários toda semana. A semana passada eu estava fora de São Paulo, fazendo um encontro lindo lá em Socorro, que é interior aqui de São Paulo, e foi maravilhoso, o Círculo de Mulheres Medicina, no espaço Pertencer da Ângela. Saravá, manas. Saravá para quem é de Saravá, axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, aleluia para quem é de aleluia, né? E o mais importante é a gente, nesse momento, se abrir para essa conexão, porque se a gente está aqui, alguma coisa nos tocou, né? Quem está falando aí dessa mandala, aproveitar esses primeiros 5 minutinhos para conversar mais com vocês, né? Não que eu não converse o restante do tempo, mas para eu ficar focada de alguma maneira na energia que vem, né? Porque a gente prepara um conteúdo, mas sempre, né? Eu estou aberta para o que o conselho quer passar, para o que essa medicina quer passar para cada um de vocês. Essa mandala que está aqui atrás foi uma leitura, né? De uma artista plástica, Luciana Pereira, e ela me presenteou. Inclusive, essas imagens aqui estão no e-book gratuito que a nossa equipe preparou para vocês, que é lindo, lindo, lindo. Quem não baixou ainda, depois baixe, peço o link, né? Estamos aí próximos do começo da formação do Conselho das Anciãs das 13 Luas online. Então vai ser uma grande aventura, né? Como poderia ser mais divertido ainda, né? Como pode ser mais divertido ainda essa aventura que a gente vai fazer juntos, né? Nessa primeira formação online do Conselho das Anciãs, né? Como fazer isso ser funcional para cada uma de nós, como tornar esse despertar para cada uma de nós algo significativo. Então eu agradeço de todo o meu coração. Eu trago aqui a 8ª avó, né, a 8ª lua, que rege esse ciclo de 28 dias, né, começando agora em agosto, né, que a gente inicia cada uma das avós, eu vou falar um pouquinho disso. E essa é a lua que fala dos ritos de passagem, é a anciã que nos ajuda a nos conectar com com a nossa missão, para que a gente possa servir a verdade daquilo que a gente veio fazer aqui, e ela é aquela que também nos conecta com o reino das plantas, né? Eu não vou tocar tambor aqui, porque o som do meu microfone do computador, nós já estamos
buscando uma solução, como pode melhorar, o que mais é possível, mas quando eu faço os webinários pelo meu computador, o som ele fica ruim, mas tem um canto que eu aprendi com a Clau Isbano, onde está acontecendo a formação de guardiãs presencial, a Eliana está fazendo parte, é uma formação maravilhosa, né, também, e eu aprendi um canto muito bonito, e eu vou cantar aqui para vocês. Eu aprendi com a Clau, ela me passou de quem é esse canto, é de uma pessoa de Minas, se não me engano, acho que o nome dele é Marconi, e é uma música que tem muito a ver com esse conselho e com a lua do mês de agosto, que é a nossa conexão com o reino das plantas, né, com o reino vegetal. E é uma música que é assim, sem tambor não tem tanta graça, né, mas ela é assim. Salve o reino das plantitas, arro, arro, arra. Salve o reino das plantitas, arro, arro, arra. Rei madrecita, eu agradeço o reino das plantitas. Rei madrecita, eu agradeço o reino das plantitas. Salve o reino das plantitas, arro, arro, arra. Salve o reino das plantitas, arro, arro, arra. Rei madrecita, eu agradeço o reino das plantitas. Rei madrecita, eu agradeço o reino das plantitas. Então, esse canto já é parte de uma medicina que eu fiz conexão diretamente com a oitava lua. Nós aprendemos esse canto na oitava lua. E nós recebemos de uma amiga que recebeu de um amigo, né? Isso tem muito a ver com a tradição dos contadores de histórias, vocês vão entender o porquê. Então, quem está chegando agora, a Estefânia, a Rosana, de Rio Claro, de São Paulo. O lindo dessa possibilidade online é a quantidade de pessoas que a gente consegue conectar, né? O Walter me inspirou muito a continuar, e a equipe toda dele, esse trabalho online, porque eu sou uma pessoa muito presencial, eu gosto muito do contato presencial, e ele me inspirou muito a fazer isso, colocando os pilares do nosso trabalho, que é conectar pessoas, né? Então, a gente está conectando pessoas. Então, aqui, nessa ferramenta sendo usada de uma forma positiva, a gente conecta lugares do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro. Lugares, né, que inesperados, né? Olha aí, tem gente aí, a Stefane está vendo a oitava lua. A oitava lua a gente vê em tudo. Eu fiz aniversário a semana passada, eu fiquei extremamente gripada, né? E gripe é o nosso corpo pedindo cuidado. Aí eu estava no meio do mato, né? Eu fui para ficar em contato com a natureza, com a mãe terra. Então, muita raiz de cúrcuma, né? Para quem está gripadinho aí, usar a raiz de cúrcuma, fazer um chá forte com salsinha, né? Cúrcuma, né, que você faz por decocção, que é ferver a água, acrescentar um bom mel, né, para trazer essa resistência. Seja bem-vindo aí, Rio Grande do Sul, olha que delícia! Gente, que coisa boa, Rio de Janeiro, Pindamonhangaba, olha só. Gente, vamos todos aí nos conectar, porque está chegando já o 6º Encontro Mundial de Círculo de Mulheres, em novembro, dia 15, 16 e 17, vai ser maravilhoso. Depois eu falo mais sobre isso. Então, hoje a gente vai, né, dar continuidade a esse webinário, lembrando que ele fica gravado, depois vocês conseguem assistir. Alina, bem-vinda, amor!
E assim, é muito interessante essas pessoas que estão vindo para os webinários. A gente tem tido uma audiência, né, de inscrições de 600, 1.000 pessoas nos webinários, chegando a atingir às vezes 3.000 pessoas, 4.000 pessoas que assistiram, né, e que mandam, né, os seus interessantes pontos de vista sobre esse trabalho, né. Então, a Alina é nossa designer, a Alina que preparou para a gente o material da formação de Guardiãs de Círculo de Mulheres, que colocou uma cara linda, que repaginou todo o material que eu tenho, que trouxe um olhar, né, do belo, do analítico, da organização. Gratidão! Olha, Espírito Santo, tá aí, olha só. Que bom que a Alina está presente para conhecer. Onde eu acesso o webinário depois? Tem outros? Tem, Daniela. Na minha fanpage no Facebook, Soraya Mariane, você procura fanpage, você consegue ter todos os webinários lá. Ele em partes e ele também inteiro, na íntegra. Obrigada eu, Alina. Outra coisa, para quem quiser informação sobre a formação de guardiãs e facilitadoras do Conselho das Anciãs das 13 Luas, que vai começar agora em agosto, e já é sensacional, depois o Walter vai colocar um link para vocês deixarem o seu contato para a gente conseguir atender a vocês e tirar todas as dúvidas da melhor maneira possível. Mas já é mais um trabalho maravilhoso que a gente vai realizar juntos, porque eu aprendo muito, muito com cada um de vocês. Eu me sinto realmente uma pessoa privilegiada por poder estar fazendo esse trabalho. Cada vez mais, chegando mais mulheres e mais, e mais, e mais, e a gente trabalhando no paradigma da abundância, né? Então, nesse trabalho tem para todas nós, sempre tem mais, todas são maravilhosas naquilo que realizam, principalmente quando encontram a sua missão, né? Quando encontram a sua canção, como diria a doutora Clarissa Pinkola Stess, quando ela traz o resgate da mulher selvagem, né? A mulher corporificando o seu aspecto selvagem, ela encontra a sua razão de existir. Fica meio clichê, mas é verdade, né? Para que eu estou aqui, né? A gente precisa encontrar um propósito maior, né? Para dar sentido à nossa vida, né? Então, sejam muito bem-vindos. Para todas as pessoas que estão perguntando sobre o oráculo das 13 anciãs, que foi lançado em novembro do ano passado, nós já distribuímos 1.700 unidades, ele está esgotado e eu e a minha equipe, né, o Walter e a equipe, estamos vendo uma maneira, né, a Mariana Milani que desenhou fez o trabalho artístico, uma maneira de publicar, né, fazer um novo lançamento agora, incluindo um conteúdo, né, a mais. Então, logo, logo a gente vai ter novidades. Vou beber uma aguinha aqui. Então, a 8ª lua traz para a gente essa conexão, tá? Então, acho que as pessoas estão se apresentando, estão chegando, tem gente que entra na metade do webinário, né, que às vezes entra depois. Então, como eu falei há pouco, para quem não me conhece, eu sou a Soraya Mariane, né? Hoje a gente está com o Sol em Leão, e o que significa isso, né? Todas as pessoas que nasceram entre 21, 22 de julho e 21, 20 de agosto são leoninas, né? E aí a gente tem esse sol, né? Qual que signo que você é? É isso que significa, tá? Deixa eu ver aqui. Cíntia, eu que agradeço. Bauru tá forte no movimento do Sagrado Feminino, né? Aliás, muitos lugares. Stefania, sou uma gatata do meu nascimento, é o número 8 também. Eu sonhei que tenho o dom da cura, mas não sei como usar. Lembrem-se de uma coisa, é só despertar, todos nós temos conexão, tá? A Daniela está colocando aqui, você acha que funciona de igual maneira o círculo virtual do círculo ao vivo? As curas, as energias são iguais? Olha, Daniela, vou falar para todos agora essa resposta. Quando eu fui para Portugal, há 5 anos atrás, a primeira vez,
todas as pessoas de lá me pediam para eu fazer a formação de guardiãs de círculos de mulheres online. E eu tinha uma hiper super resistência, porque eu sou educadora, eu sou psicóloga, eu sou arte terapeuta, eu sou facilitadora de danças circulares, de biodança, de dança terapia. Trabalho com vários instrumentos biopsicoterapêuticos em que a presença física ela se torna algo muito importante, né? E, enfim, eu tentei de alguma maneira, né, a gente pode usar que eu me auto-sabotei e não lancei o curso, né, de formação de guardiãs de círculo de mulheres, lembrando que ele vai para o 7º ano agora, né, e já é a 4ª turma online. E aí eu acabei cedendo a isso com a condição de que ele acontecesse um momento ao vivo, né, em que eu estivesse na presença dessas mulheres, mesmo que fosse pela internet, e depois essas aulas ficassem gravadas. Na formação de guardiãs de círculos de mulheres, foi excelente, está sendo uma experiência excelente, né? Então, respondendo à pergunta, se funciona da mesma maneira, eu acho que a necessidade que as pessoas têm de relembrar e de despertar está sendo um fator muito positivo para que os cursos online deem certo de alguma maneira, né? Porque as pessoas têm essa memória atávica guardada desse trabalho com o feminino, desse trabalho com as anciãs, e a gente desperta. É claro que nada substitui a experiência física, mas muitas pessoas nunca poderiam ter feito uma formação no momento em que elas desejavam. Muitas me responderam isso, me colocaram isso, pela distância. Então, o que eu sinto é que a oportunidade cria e abre um campo ilimitado. Então, funciona muito bem, sim. Tá? Quando a gente dá o curso de guardiãs de círculos de mulheres, o treinamento que eu dou, o método que eu criei, que é o método Soraya Mariani, né, um método próprio, né, eu sou pedagoga, eu sou educadora, eu tenho formação, né, em educação. Ele te habilita para você fazer um trabalho com círculos de mulheres. Lembrando que essa pergunta é muito polêmica, porque tem muitas pessoas que dizem que não há necessário nenhuma formação, outras dizem que é importante. O que eu coloco? A iniciativa de realizar um círculo de mulheres pode ser feita por qualquer mulher em qualquer momento. Um círculo terapêutico, ele é de uma pessoa que tem uma formação terapêutica. E você tem que ter bom senso, estudo, sim, você tem que se conscientizar do que você vai estar trazendo à tona, né, com esses grupos, para poder fazer um trabalho em que você saia bem. Que você só vai levar uma mulher até onde você chegou. Então, o círculo é um lugar bem forte. Assistam os webinários que eu fiz sobre mentoria, né? Eu trabalho com círculos de mulheres, né? Então, é um trabalho para mim isso. Então, eu tenho esse lugar, tá? Tem gente chegando aqui com as 13 anciãs no Rio de Janeiro, maravilhoso, uso o meu conhecimento do oráculo das anciãs. Ai, a Mônica faz um trabalho lindo. A Dani, sou guardiã do Sagrado Feminino e fui convidada a fazer um círculo online e achei que devo aceitar. Tá. Exatamente, Daniela. Então, se vocês querem fazer um trabalho online muito bem feito, contratem essa equipe que eu trabalho, porque eu vou ser bem sincera, eu trabalhei com outras pessoas online, são pessoas excelentes, mas que não estavam ainda na dinâmica que eu gostaria de estar. E com o Walter, né, a Companhia da Terra e equipe, eu tenho um trabalho extremamente harmonioso, extremamente, vamos falar, a gente trabalha com capitalismo consciente, então, com a liderança Shakti, então é muito importante, tá? A nossa conexão online, ela facilita. Vamos olhar, eu que agradeço, Walter, vamos olhar para esse prisma. Claro, se a gente puder ter presença, vamos. Eu estou indo a semana que vem para Goiânia, né? Estou indo para outros lugares. Esse ano eu fui 2 vezes para Goiânia, a segunda vez que eu estou indo. Fui para Uberlândia, já fui para o Rio de Janeiro, já fui para Portugal, já fui para a Espanha dar curso. Então, o importante funciona para você?
porque tudo é um interessante ponto de vista. Tem algumas pessoas que são facilitadoras do Conselho das Anciãs, as quais eu respeito muito, porque são pontos de vista, que elas, de alguma maneira, são contrárias à formação do Conselho nesse formato online, porque elas dizem que é extremamente importante para você fazer a formação, você ter a conexão presencial, né? Eu não discordo e nem concordo, eu só acho um interessante ponto de vista. Na minha opinião, como eu sou muito ousada e eu acredito na minha intuição e na minha ousadia para realizar as coisas, e eu confio no que eu estudei, eu confio na fala da Jane Summers, né, que compilou todo esse estudo, recebeu todo esse estudo, e quando ela coloca no livro dela que nós mulheres temos condições de nos conectar com o conselho, né, e que uma jornada é muito importante e que nós podemos fazer essa jornada no nosso tempo de lua, que é no nosso ciclo menstrual, né? Eu acho que tudo está aberto, mas eu não discordo, muito menos concordo com qualquer opinião externa, porque o que falam ao meu respeito ou ao respeito do formato que eu trabalho não me define, né? O que me define é a minha verdade, é a minha missão. Isso tem muito a ver com o conselho. A Thaís é de Uberlândia. A Thaís é maravilhosa. A Thaís faz um trabalho com as Iabás, que são os orixás mulheres. É isso, Thaís? É você que está aí, né? Que tem um trabalho com os florais. Tem muita aluna minha que entra. Percebo que o aprendizado, você falou, a conexão entre nós cria uma energia de cura. Exatamente, Sueli. Cria essa conexão de cura, e que isso é muito efetivo, né? Então, falando um pouquinho, tem uma ferramenta que eu gosto muito de usar quando eu começo qualquer jornada, que são as perguntas, né? Que as perguntas abrem possibilidades, né? A Carolina está perguntando que curso que eu vou dar em Goiânia. Em Goiânia, quem está organizando é a Irlanda e a Rose, que foram minhas alunas, que fazem um trabalho maravilhoso, e eu estou levando a roda medicinal do Conselho das Anciãs das 13 Luas. Parece que ainda tem 3 vagas, e vai encerrar, porque a gente colocou um limite de mulheres, tá? E vai acontecer numa imersão. No meu Instagram você encontra as informações, tá? Vai ser presencial lá em Goiânia, tá? E quem quiser levar essa roda do Conselho de Medicina para sua cidade, depois entre em contato com a nossa equipe que a gente orienta vocês a como fazer isso, tá bom? Você também vem a São Paulo. Eu moro em São Paulo. Entra no meu Instagram, lá eu coloco toda a programação. Eu vou colocar algumas perguntas aqui. E lembrem-se, eu não estou aqui, em hipótese alguma, para desmerecer o seu caminho ou para dizer que eu sei além ou mais do que você. Eu estou aqui para compartilhar a minha experiência. Se você teve uma outra experiência e tem uma outra experiência a respeito desse conhecimento ou dessa sabedoria, fica com essa sabedoria interna, mas abre espaço, se for possível, para receber o que eu estou trazendo, né? Olha com esse espaço de abertura, né? Então, as perguntas são: você está disposto a receber efetivamente tudo aquilo que eu posso agora, eu, Soraya Mariane, posso, né, te entregar energeticamente? Tudo que não permita você reconhecer, perceber, saber, ser e receber isso, você pode deixar ir embora e reivindicar agora a tua presença plena e a tua conexão com o Conselho das Anciãs das 13 Luas? Só respondendo mais uma pergunta. A roda medicinal não é a roda que o Léo trabalha. Existe uma roda específica, uma cosmologia específica do Conselho das Anciãs das 13 Luas. Eu sou apaixonada pelo trabalho, né, do Léo, da Fanny, são meus amigos. Estarei no encontro deles que vai ter em setembro, né, de xamanismo, e como facilitadora numa mesa, e vou estar dando uma vivência também do Conselho das Anciãs. Mas a cosmologia do Conselho das Anciãs, ela trabalha de uma maneira diferente, com os princípios, né, de vida, igualdade, da humanidade, e assim vai, tá? Não vou entrar em detalhes aqui agora, tá? A Ingrid está colocando as meditações, tá?
Eu vou abrir daqui a pouquinho, vocês vão perguntando. Se eu não responder para vocês, tá? Eu respondo depois. Vocês me perguntam no Instagram depois ou para nossa equipe, tá bom? Então, você está aberto para receber isso tudo, né? Quanto de vocês estão presentes com o que está acontecendo agora, né? O Mindfulness, né? A gente tem um parceiro muito querido que trabalha com isso, parceiro do Walter, que eu acabei ficando parceiro, né? Porque eu trabalho diretamente com o Walter. Então, é a presença plena. A nossa cabeça, às vezes, está lá no futuro, às vezes está lá no passado. A presença plena é: estou aqui agora. Os pensamentos podem passar por mim. Então, o quanto você fica, às vezes, desconexo, né? E levanta uma barreira, né, com esses pensamentos que às vezes são limitantes, muitas vezes podem ser, ou são pensamentos de crenças ou de medos de se abrir, de se conectar com essa sabedoria, né, e você não recebe toda a potência desse webinário. Então, tudo isso que representa essa tua barreira, que possa representar, né, você pode destruir e, né, descriar e rescindir, né, para que você possa receber agora as bênçãos, né, desse webinário, né? Eu vou ler um texto aqui que é do livro da Jamie Sams, tá? É um texto muito especial. Esse livro não tem em português, tá? Não existe em português. Eu tenho a tradução parcial dele, mas a gente não pode compartilhar, porque na realidade você está entrando em direitos autorais, né? Então, nosso grupo acabou fazendo uma tradução livre e eu trago nos cursos os contos das 13 anciãs. E eu quero compartilhar um pouquinho para falar do conselho na voz da própria Jamie Sams, tá? Para acessar o reino onde vive o 13º clã das mães, lembrando aqui, abre um parênteses, que a gente pode chamar 13 anciãs, 13 avós, 13 matriarcas, a gente está se referindo ao clã das mães originais, tá? É para se referir ao mesmo mito, mas a gente às vezes usa esses nomes, são os nomes aos quais elas são conhecidas e nomeadas, tá? Para acessar o reino onde vive o 13º clã das mães, devemos procurar os presentes de amor dentro de nós, dados por elas. A nossa orenda ou a nossa essência espiritual guarda esses presentes com muito cuidado dentro do espaço sagrado de cada um de nós. A questão de como definir o espaço sagrado é respondida com a nossa imaginação. Se você imaginar que o teu espaço sagrado interno é uma esfera redonda, né, dentro e ao redor de você, com o seu corpo no centro, você descobriu o seu espaço sagrado. O círculo forma uma linha divisória que se estende acima do seu corpo para o céu e abaixo do seu corpo para a Mãe Terra, criando a tua união com o físico e espiritual. O espaço sagrado, quando você se conecta e você se recolhe e traz a presença dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, do seu corpo, do seu espírito, dos seus sonhos e das suas visões, ele te abre para você se conectar com o conselho das anciãs das 13 luas. O sagrado ponto de vista é como se fosse um feto, ligado por um cordão umbilical espiritual não tangível. Cada pessoa tem milhares de fibras espirituais que se estendem para o mundo, partindo do seu umbigo. Se a pessoa estiver doente ou fraca ou ferida, esses filamentos se juntam para serem um cordão umbilical, então, cheio de luz e proporcionar a cura. Enquanto uma pessoa necessita, ela recebe essa energia quando ela se conecta com seu espaço sagrado, através da Mãe Terra, através do seu útero, desse seu cordão umbilical que está preso a ela e a Mãe Terra. E desse lugar perto do umbigo, né, chamado pelo povo nativo de coração vibrante, os humanos sentem todas as coisas através de modelos, ritmos ou vibrações. Dentro do nosso corpo, nossos pensamentos, sentimentos e percepções se combinam para que a gente possa estar o tempo todo conectado com a maestria do universo, com a sabedoria do universo.
Infelizmente, segundo Jaime Sams coloca, os humanos juntaram o ódio, a raiva, o medo e as opiniões dos outros e noções pré-concebidas dos seus espaços sagrados, vindas dos seus ancestrais, vindas do paradigma da escassez, vindas de pontos de vista que são, na realidade, limitantes. Aqui fui eu que acrescentei um parênteses meu. Essa é uma das razões pelas quais nossa raça humana custa a encontrar a sua verdade pessoal e também de sua dificuldade para acalmar a sua mente e penetrar no silêncio dentro do seu espaço sagrado. Jaime Sams fala assim, então: eu soube pela minha avó, Tiwala, que o espaço sagrado pode ser encontrado entre o inalar e o expirar de uma respiração, segurando a respiração e contando até 10. Então vamos fazer juntos? A gente inspira. Quem é praticante de Kundalini Yoga ou de outras práticas de yoga sabe que a gente tem esse momento de segurar a nossa respiração e fazer o Mula Bandha, né? Que a gente segura os esfíncteres, né? A gente torce, né? Então a Jaime Sams, olha que interessante, uma sabedoria nativa falando que nesse momento a gente consegue se conectar com o nosso mundo interno e a gente entra nessa sabedoria por essa inalação, quando a gente segura esse ar e depois a gente expele, né? A gente coloca para fora, então a gente consegue acalmar o nosso corpo e a gente então penetra no espaço de quietude. Então a gente pode ouvir de novo, voltar a escutar a voz do amor dentro do nosso coração, a voz da nossa orenda, a voz do nosso propósito maior, que sempre vai falar de amor, né? Que acaba nos conectando de novo com esse espaço em que tudo é possível e tudo é ilimitado, nesse lugar de calma, nesse lugar de paz, em que existe dentro da gente, né? E aí eu consigo encontrar a chama eterna do puro amor, que está no nosso coração, que está no nosso útero, que é a nossa conexão direta com o grande mistério que alimenta a voz da minha essência espiritual. Às vezes pode parecer um pouco confuso essa fala, mas lembrando que eu trabalho muito com o sentido mitológico, né? Então eu trago o conselho, pego o aspecto mitológico, pego o aspecto psicológico de tudo aquilo, né? Não que haja necessidade, mas como é uma formação que eu tenho, eu acabo trazendo esse prisma, esse olhar. A Jaime Sams coloca assim também: a orenda, né, a nossa essência espiritual, é uma extensão do nosso princípio criativo, o que nos liga à nossa compaixão, ao nosso sentimento de presença. Então, fazendo mais um parênteses aqui, por isso que é tão importante o autoconhecimento em qualquer formação que você vai fazer, o olhar para dentro. A gente vive numa sociedade ainda que o paradigma da escassez diz que nós não somos capazes de realizar, que nós não somos bons o suficiente. Então a gente tem que entrar nessa sabedoria de que a gente é bom sim. E a gente vai fazer as nossas formações porque a gente está investindo na gente para que a gente possa se relembrar, para que a gente possa trazer a nossa habilidade, para que a gente possa praticar, né? Então, a Jaime Sams coloca assim: por um tempo, durante o desenvolvimento dessa habilidade, a habilidade da presença, a pessoa pode simplesmente encontrar esse espaço seguro e a quietude. Mais tarde, através do desenvolvimento da medicina da rendição, ou seja, ela coloca um animal totem aqui, o avestruz, né? Uma pessoa pode começar a ouvir a voz interior que sempre diz a verdade com amor incondicional. Esse lugar dentro de nós
é onde mora o 13º clã das mães. A casa do Conselho da Tartaruga é o lugar espiritual de completa conscientização e de total receptividade. É a sede do princípio feminino, ou seja, uma limpeza mental ela é necessária fazer para clarear esse espaço sagrado de outros pontos de vista limitados, e uma vez que a gente faz essa limpeza, a gente tem esse sentimento total de conexão e paz interior. A gente se encontra nesse lugar. Então, respondendo mais uma vez uma pergunta, né, falando com a voz da própria Jamie Sams, sim, uma formação online, ela é funcional, sim, porque na realidade a Casa do Conselho vive em cada uma de nós. Ah, mas é preciso fazer parte de uma formação? Se você quiser trocar, né, experiências e receber de alguém que faz o conselho há alguns anos e que pode te ajudar nessa reflexão, né, participar de uma comunidade, de um clã, né, que vá, de alguma maneira, conspirar a favor dessa sabedoria, sim, é muito bom, é um interessante ponto de vista também. Aí a Jamie Sams, ela coloca assim, que o próximo passo é a gente encontrar os nossos sentimentos, as nossas ideias, os nossos pontos de vista que realmente são nossos, porque a gente compra e a gente às vezes está com muito ponto de vista do outro, né? A gente precisa encontrar qual que é o nosso propósito maior. Por isso que a formação do conselho é muito importante. É uma descoberta de quem a gente é. A gente desvela tudo aquilo que a gente não é, né? A gente percebe tudo aquilo que a gente não quer. Às vezes a gente nem sabe o que a gente quer, mas a gente precisa saber o que a gente não quer para encontrar quem a gente é, né? Para ouvir com interesse, né, a nossa sabedoria, para ouvir com interesse o nosso coração, né? Então a Jamie Sams coloca ainda, né, que a gente precisa parar com as nossas atividades e nos recolhermos para ouvir a voz, né, da Orenda, a nossa voz, quando ela fala Orenda, é a nossa essência espiritual. Todos os membros da tribo humana podem, eventualmente, encontrar seus caminhos de volta para os braços amorosos da Mãe Terra. Mesmo se essa volta para casa significar estar no solo da Mãe Terra após a morte. Para o Conselho das Anciãs, a morte é um salto quântico. Mas a ideia é que a gente desperte para essa sabedoria aqui, vivo, né? Para todos que querem sentir alegria, num outro lado da dor física e da tristeza, a casa do Conselho da Tartaruga é a medicina. Ela é uma medicina sensacional. Não é porque eu estou falando e você não precisa acreditar nisso. É porque eu tenho essa experiência. Pode ser que para você funcione diferente. Então eu quero que você fique com a sua experiência. Eu não sou uma pessoa que quero desempoderar a sua capacidade. Eu estou só compartilhando a minha visão do conselho. O quanto ele é importante e assim, tantos anos, né, quase 2 décadas trabalhando com conselho, quanto tem mulheres que me ligam, que me mandam mensagem contando, Soraya, como é importante o conselho na Terra, como é fundamental despertar para essa casa da tartaruga, para esse espírito da longevidade, para esse espírito da fertilidade, da abundância, porque tem muito a ver a gente sair desse paradigma da escassez, tá? Deixa eu ver um pouquinho o que vocês estão escrevendo aqui, que eu estou perdida. A medicina de agosto, e a Mara falou boa noite. As meditações, tá, vocês estão acompanhando aqui. A Jamie Sams, ela fala, né, que quando a gente acessa esse espaço de silêncio interna, a gente acessa essa sabedoria, né, da quietude, né? Quando a gente entra nesse silêncio, a gente também está pronto para ouvir e receber, né? Segundo a Jamie Sams, nessa casa do conselho que nos habita, né? Na parede, eu quero que vocês visualizem agora, né? A gente encontra 3 escudos de cura. O 3 escudo de cada uma das mães foi deixado para que as mulheres acessassem essa sabedoria intuitiva, né? E em cada escudo, próximo dele, existe um crânio de cristal, que quando iluminado pela luz do sol, ele capta, né? E distribui todos os prismas dos raios solares, né? Que é lindo, né? As mulheres sábias, que somos todas nós, que carregam o conhecimento e a sabedoria das idades, porque você só vai ter
envelhecer, né, se você passar os anos, né, falando numa linguagem mais lógica, né. Então, quando a gente, desde muito nova, tem a possibilidade de trazer essa sabedoria da idade, que é se sentar no solo coberto da grama, né, confiar nessa enorme roda, nessa cosmologia do conselho, nessa irmandade feminina. Dentro dessa casa do conselho que existe dentro de nós, essas mulheres cantam suavemente, elas dão graças, né? Porque outro filho da terra despertou, outro filho da terra voltou ao lar, né? E as suas vozes, na realidade, nos chamam para que a gente possa sair dessa ilusão do quê? Das mentiras que de alguma maneira contaram para a gente, das mentiras que fizeram a gente achar que a gente está o tempo todo querendo ganhar um jogo, que a gente o tempo todo para ser bom, né, a gente tem que ter a aprovação do outro o tempo todo. Né? Quando a gente trabalha com o clã, né, das 13 mães, das 13 avós ancestrais, a gente está se conectando com uma sabedoria que vem com o propósito da gente recuperar o nosso amor próprio, da gente recuperar a nossa paz interior, da gente se conectar a essa tribo humana da diversidade dentro da igualdade, né? Eu sou um ser humano, por isso nós somos, né, humanos, nós temos diversidades, mas a gente está conectado, né? A gente volta para casa e encontra esse espaço que, de alguma maneira, está muito impregnado de milhares de ideias que não são nossas, que a gente comprou de alguém, dos nossos familiares, e a gente acaba se conectando com isso. Essas teias prateadas, né? Que é o sonho do Conselho das Anciãs, que é o sonho do arco-íris giratório, né? Que quando a gente se conecta, a gente acaba entrando nesse espaço de amor, de compaixão, né? O Conselho das Anciãs é como, eu queria que vocês visualizassem 13 mulheres, né? Sentadas, envolvidas num grande arco-íris, né? Prontas para oferecer amor. Né? E a gente é convidada para que a gente se torne a nossa própria visão, para que a gente possa usar o nosso talento para fazer algo de bom por nós e por todas as nossas relações, né? E então a gente consegue, através da segunda lua, que traz a medicina das pedras, né, do reino mineral, a gente consegue lembrar a memória que carregam os nossos ossos, né? A gente se conecta então com a oitava lua, que é o povo planta, e aí a gente recebe um abrigo, né? Uma cura, né? Através dessa medicina do herbário natural para o nosso corpo e para o nosso espírito, né? Quando a gente se conecta com os nossos antepassados e que iluminam, né? Esse caminho para que a gente possa caminhar, né? E entrar nesse espaço de cura. Né? A Jamie Sams ela coloca assim: o chifre de prata da avó Lua nos recorda que nossa orenda preenche a tigela de cura dos nossos corações. Ela visualiza, né? Até Miranda Gray fala, né? No nosso coração, outras autoras também. A gente tem um cálice sagrado, né? E aí a Jamie Sams, quando recebeu essa sabedoria, fala dessa tigela de cura que existe no nosso coração, né? Que está repleto de amor, né? E que a gente, quando se abre para se conectar, a gente se cura dessas dores dos nossos antepassados, né? Então, o clã, a porta dele está aberta. Se você está aqui nesse webinário, significa que ele tocou. Então, nesse momento, a gente tem que sair desse espaço de fragmentação, de julgamento. Quando você julga o tempo todo, você está comprando a ideia do outro, né? Então, a gente tem que trazer de volta esse lugar da irmandade feminina, de estarmos em roda, né? O legado da mulher, ele só vai ser recuperado quando nós voltarmos a nos reconhecermos como, né, mulheres sagradas e através da recuperação da medicina da roda de cura, da cosmologia da vida para a unidade, com igualdade para a eternidade, né? E é assim, você né? A Jamie Sams finaliza o livro, né, dela, falando assim, você é a partir do momento que você decide ser, né? Então,
as anciãs, esse tema, ele abre esse portal de sabedoria, né? Essas 13 guardiãs, né, que sustentam a energia do feminino no planeta, são seres estelares, são mulheres sagradas que se reuniram, né, há 75 mil anos atrás, algumas lendas contam, em um grande conselho, para então trocar conhecimentos, trocar bálsamos, trocar histórias sobre o feminino, e então viver esses aspectos do feminino no planeta Terra, né? Esse conhecimento, ele está totalmente conectado com os saberes milenares do sagrado feminino, mas também ele é extremamente contemporâneo. Então, quando você começa a trabalhar os mistérios de cada uma das anciãs, que na formação a gente trabalha muito, a gente entra nos mistérios de cada uma delas, né? A gente se aprofunda em cada uma delas, a gente acaba recebendo chaves iniciáticas, né? A gente abre portais para a gente se conectar e para a gente tornar a nossa vida muito mais prazerosa. Então, às vezes a nossa equipe, né, o Walter me pergunta: nossa, Soraya, me fala quais são os benefícios, né, para você, quando você participa, né, do Conselho das Anciãs das 13 Luas. Eu falo, é uma mudança total de prisma. A gente muda o prisma que a gente enxerga as coisas. A gente se conecta com um lugar onde você não tem mais necessidade de ser amado o tempo todo. Você se transforma nesse amor. Você para de ir atrás do amor para se transformar nesse amor, né? Você percebe que a alegria é um sentimento natural do ser humano que te conecta com uma oitava em que você vibra e tudo vem para você, a abundância vem para você, né? Você acaba tendo esse espaço de perceber que as ferramentas contemporâneas estão todas em cada uma das aprendizagens de cada uma das anciãs. Lá a gente encontra a constelação, a gente encontra a barra de Axis, a gente encontra a psicologia analítica, enfim, porque cada uma delas, cada uma das avós traz uma cosmologia, traz uma história, traz cantos, né? O livro da Jaime Sammes, ele me norteou bastante nesse estudo, mas quando você faz a formação com algumas mulheres de medicina que participaram, né, essas mulheres antigas, né, essas grandes abuelas, essas grandes avós, né, que passaram e que estudaram nas tradições ameríndias, como é o caso da minha mentora, né, Inayao Nauá. Algumas pessoas me perguntam: Soraya, como é que você fez essa formação? Eu comecei essa formação, eu tenho um webinário que eu conto só sobre isso, eu não vou me estender, mas fazem muitos anos que eu pratico o Conselho das Anciãs. Todos os anos, a cada 28... Não tem fim, né? Ele tem um ciclo, começo, meio e fim, no sentido de tem um reinício. Você termina a 13ª lua, quando você concluiu aquela aprendizagem, né? E aí você volta de novo para a primeira lua. Tá? Então, depois vocês assistem quem não conseguiu. Tem bastante gente conectada, né? Eu quero agradecer muito a Jaime Sammes, né? Porque através do livro dela, que ainda não tem em português, né? Em que ela fez essa compilação, né, do povo dela, relacionado com as 13 mães das origens, com essas 13 avós nativas, com esses 13 ensinamentos, a cada ensinamento, a cada arquétipo, né, a cada alunação, a gente tem uma aprendizagem. E cada ano que você faz o conselho, você acaba se conectando de uma maneira diferente, você acaba agregando. É um conhecimento que não tem fim, tá? O nome do livro dela, eu não vou ficar falando o tempo todo, porque eu sou, ó, tá aqui, ó, Os 13 Clãs das Mães Originais. Só procurar no Google Jaime Sammes. Não tem em português esse livro, tá? Nem em espanhol, só tem em inglês. Tá? No Conselho das Anciãs, eu passo muito conteúdo desse livro, mas eu tenho um conteúdo do meu prisma também. Eu me sinto no direito, não é uma releitura do livro, né? Porque eu me sinto no direito de, tendo essa conexão com o Conselho, de poder passar o meu prisma e de poder empoderar cada mulher que chega a se conectar. E para isso tem ferramentas, né? Ou seja, né, a gente tem um ciclo solar, né, em que a gente tem as 4 estações do ano, né, primavera, verão, outono e inverno, né, começando em janeiro. Na primeira lua nova ou a primeira lua cheia, você pode escolher, você começa a
28 dias fazer a conexão com cada uma dessas anciãs, né? Então, esses 28 dias tem rituais que você faz para elas, né? Tem os mantras que você se conecta. No oráculo que eu publiquei, eu coloquei alguns mantras, né? Que na realidade eu chamo de prece, né? Cada prece para conexão com cada uma das anciãs, tá? Ou seja, né, esse caminho ele é extremamente cíclico, ele te conecta com o teu autoconhecimento, com o teu autodesenvolvimento pessoal, emocional e espiritual. É uma sabedoria muito conectada com os nossos ciclos, tá? Com os nossos mistérios, né? Então, o livro da Jamie Summers, ele me trouxe um pouco mais de foco, um pouco mais de clareza, ela é bem didática na abordagem dela, isso para mim é muito importante. Então, quando eu fui iniciada na tradição, né, dos anciões e anciãs dos cabelos trançados, né, do clã das lobas, que é o clã a qual a minha mentora é iniciada também, então, para mim foi muito importante depois ter um conteúdo de embasamento, digamos assim, aspas, teóricos, porque se você pegar as tradições nativas norte-americanas, fala-se o tempo todo por mitos, né, por símbolos, né, então às vezes você vai falar isso, contar uma história, né, você tem que trazer Joseph Campbell para dar embasamento para aquilo, para dizer como é que o mito, que camadas que o mito, né, vai acessar, né, enfim, ser uma facilitadora do Conselho das Anciãs das 13 Luas começa em você. Você tem que começar a facilitar essa abertura para você, né? É impressionante. Eu não conseguiria colocar em palavras o que cada uma das anciãs ensina, né? A sabedoria de cada uma das anciãs, né? Alcançar essa teia de saberes, né, através do caminho da beleza, é uma das maiores medicinas, né? Os encontros são terapêuticos, né? A meditação, o canto, e qualquer tema que seja relacionado àquela avó, né? E essa conexão com as avós, ela abre completamente essa nossa terceira visão, né? E nos direciona a viver a nossa missão espiritual. Vocês estão perguntando o que a oitava lua faz? A oitava lua nos ensina muito a habilidade de descobrir qual que é a nossa missão, né, aqui, o que nos movimenta, o que nos inspira, e aí colocar a nossa missão no mundo, né? Então é muito importante. Então o conselho, ele trabalhar com o conselho, vivenciar o conselho, ele coloca a nossa vida numa conexão com uma verdade mais ampla, com uma verdade onde não há mais o julgamento, onde você não está mais preocupado em provar o seu ponto de vista, né? A Barra de Axis fala muito sobre isso, né? Às vezes algumas pessoas me perguntam, né, desses benefícios, muitas pessoas, e fica desafiador, mas para mim, um benefício muito forte, né, além dessa não necessidade de ser amado o tempo todo, né, mas de ser amor o tempo todo, foi essa questão de querer provar o meu ponto de vista. Eu sou uma leonina, né, então o tempo todo, quando alguém falava alguma coisa do meu trabalho, eu entrava naquela energia, né, eu acabava tomando aquilo como uma verdade, e não é uma verdade, para mim não é uma verdade, né, aquilo que o outro fala a meu respeito, se não soma, é só um interessante ponto de vista, e tá tudo bem também. Óbvio que eu, como sou uma educadora, eu vou observar se aquilo faz sentido, se aquilo pode acrescentar em algo na minha vida, mas aquilo não vai diminuir a minha capacidade de criação, não vai diminuir o meu propósito na minha missão, né? O Conselho das Anciãs também, um propósito maior, né? Eu gosto muito dessa palavra sisterhood, né? Que a Jane Summers fala muito no livro dela, é a gente fortalecer a irmandade entre as mulheres na Terra. Porque a gente acha que está muito fortalecido já, mas, gente, 1%, tá? Tô lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Ser amor ao invés de buscar por ele. Então, né? É muito importante quando a gente se conecta com essa sabedoria tão ancestral, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, a gente tem um propósito também maior.
E o propósito maior é sustentar esse estudo, é manter a presença desse clã vivo, é manter vivo essa energia criadora e transformadora do Conselho das Avós, né? E aí a gente também integrar essa sabedoria, reconhecendo a nossa unidade com as outras mulheres, lembrando dos nossos saberes, da nossa medicina pessoal, né? Então é muito importante a gente se conectar com essa sabedoria. Algumas pessoas me perguntam sobre essa tradição a qual eu faço parte, né? E na formação eu conto um pouco mais, eu me aprofundo um pouco mais, mas só para vocês, para quem se interessa, né? Ou não, né? Você está aqui nesse webinário, certamente você se interessa, né? Pelas práticas xamânicas, né? Eu sigo o xamanismo matricial, né? Tem um webinário que eu falo só sobre isso. A gente usa esse termo medicina num contexto um pouco diferente do que se usa, né, na nossa sociedade como um geral. Não invalidando em hipótese alguma ou, né, trazendo esse termo para algo ruim. Não é isso que eu quero dizer. A palavra, né, medicina, que vem do latim e significa, né, a arte de cura, no xamanismo, essa palavra está relacionada a tudo aquilo que possa produzir a cura e o bem-estar. Né? Nessa visão que o xamanismo tem, integral e holística, e nessa cosmovisão xamânica, ela fortalece a ideia de que a cura está ligada a tudo aquilo que provoca o bem-estar. Né? Então, a mulher medicina, a gente chama mulher medicina, né, trazendo a palavra medicina para o conhecimento xamânico, é aquela que consegue trazer o bem-estar ao outro, que consegue, de alguma maneira, provocar o outro para que ele encontre um lugar melhor para bem-estar no mundo, para caminhar a sua fala, para amar a sua verdade. Né? Então, é muito sagrado isso tudo. É muito importante a gente olhar que diante de uma pessoa, né, com problemas, a ciência moderna, que é super especializada e que é muito importante, percebe a doença, né, na realidade, e muitas vezes cuida, não podemos generalizar aqui, eu tenho excelentes médicos que trabalham em parceria comigo, mas muitas vezes não cuida da causa, e sim apenas do sintoma. Então, você tem dor de cabeça, toma remédio para dor de cabeça. Mas por que você tem dor de cabeça? Né? Por que você tem? De onde está vindo? Né? De onde está vindo essa história? O que você comprou aí que não é seu? Ou o que você precisa melhorar? Né? E o xamã, né, a mulher medicina, né, ela, na realidade, muitas vezes não tem ferramentas científicas, né? Às vezes ela fez um curso de herbanário, ela fez um floral, que muitas vezes não é reconhecido, não são todos os países que são reconhecidas essas técnicas holísticas, né? A fitoterapia, enfim, né? Então ele olha para o ser humano como um todo, e ele tem esse olhar intuitivo, né? Ele percebe o ser humano como um todo. Né? É por essa razão que essa palavra medicina tem esse significado tão importante, né, no xamanismo. É medicina, por exemplo, a arte de contar histórias. Tá? E aí, quem é apaixonado como eu por Clarissa Pinkola Estés, uma das autoras que eu sou apaixonada, a gente pode citar muitos outros autores que contam histórias, né? O próprio Rubem Alves, que foi um contador de histórias, né? Um brasileiro que com as suas crônicas, rodou o mundo inteiro, né? O Rubem Alves já se foi, né? Já está aí, né? Já deu o seu salto quântico, mas eu trabalhei muito com as histórias do Rubem Alves com educadores, né? Então, essa medicina que eu trabalho é a medicina da arte de contar histórias, né? Que é uma atribuição das mulheres e homens, anciões e anciãs dos cabelos trançados, né? Nas culturas nativas ameríndias, né? Na tradição dos povos indígenas da América do Norte, a Jamie Sams até conta um pouquinho disso no livro dela, As Cartas do Caminho Sagrado. Ela fala que os contadores de história constroem uma ponte entre os ensinamentos tradicionais e o momento presente.
tá? Então, essa função do contador de história, né, na sua tribo, é deixar um legado. A Alessandra está colocando aí, sou médica ginecologista obstetra, estou amando esse contexto. Nossa, gente, olha, vamos colocar uma questão muito importante aqui, que eu acho lindo. Nosso trabalho como mulheres de medicina é integrar, não é fragmentar mais. Então, por exemplo, às vezes eu estou atendendo um paciente que toma uma medicação que foi indicada por um psiquiatra, e eu trabalho em parceria com alguns psiquiatras. Então, não são todas os efeitos que eu conheço das medicações. Então, eu entro em contato com um amigo e falo, olha, fulano de tal, eu estou com um paciente que está tomando essa medicação, que está com um quadro assim, assim, o que essa medicação traz aí à tona? Pode me ajudar nisso, né? Médicos, ginecologistas, acho que eu tenho umas 4 que trabalham diretamente comigo, me ajudando, né, nesses pontos de vista sobre a gestação, a gente trabalha com a benção do útero. Então, é aquela questão de tudo é importante. E mesmo quando algum profissional da área mais científica de saúde vem e me fala, nossa, Soraya, mas faz sentido isso? Isso é importante? Será que isso aí realmente é bom? Eu falo, olha, tenta, né? O máximo que vai acontecer é você ter uma experiência, o mínimo, né, que vai acontecer é você ter uma experiência maravilhosa por um outro ponto de vista, né? Então a gente não precisa descartar. Eu não preciso descartar a minha formação em pedagogia, a minha formação em psicologia para de alguma maneira trabalhar com os cantos sagrados, né, essa medicina muito maravilhosa, ou com a própria, né, formação, né, da consagração do ventre, que é a formação da Marcela Lobos, ou a formação da Miranda Gray, ou outros N trabalhos que eu faço. Tudo é nesse lugar um grande caldeirão alquímico, e a gente pode pegar o que cada um tem, né, de missão e de valores e de sabedoria e transformar isso em algo melhor para a humanidade, né? Então, voltando a falar sobre os contadores de história, eles são conhecidos nas tribos nativas como aqueles que levam as notícias e ensinam histórias de sabedoria. Os cabelos trançados, né, que é essa tradição a qual eu sou parte, que tem vários, hoje já tem novas tradições que nasceram dessa tradição, mas são pessoas que criaram outros clãs, né? Eles ensinam através dos personagens, eles ensinam através do conteúdo, porque mexe em aspectos inconscientes que às vezes a gente, no analítico, a gente não consegue compreender aquilo que a gente está passando. Aí a gente ouve uma história imbuída com aqueles símbolos, a gente consegue às vezes se conectar e ter uma resposta, ter um insight, né? Jung fala muito disso, né? A palavra, a história, ela tá cheia de magia, né? Ela tá cheia de poesia. E quando a gente usa as histórias para que a gente possa trabalhar como uma medicina, né? Alguns comportamentos podem ser corrigidos, revigorados, renovados, sutilmente. A gente acaba não apontando dedos, a gente conta uma experiência, a pessoa vai se identificar ou não com aquilo, né? E é uma forma extremamente didática da gente perceber como, né, como que a pessoa pode escolher, da gente se conectar com essa descida, né, da pessoa a esse mundo das histórias, né, e como ela vai aplicar na sua própria vida aquelas histórias, né, esses ensinamentos sagrados, né, esses desafios da existência humana. Às vezes a gente escuta uma história, eu conto muito história nas minhas aulas, né, e aí a pessoa fala, nossa, Soraya, eu faço terapia há tanto tempo, eu não tinha percebido isso, esse aspecto em mim, né, a história do patinho feio que a Clarissa Pinkola Estés conta de uma maneira, ela resgatou uma história de uma maneira tão diferente, e eu tenho muitos pacientes que entram com uma baixa autoestima na terapia, o primeiro ponto que a gente trabalha, né, essa autoestimar e gostar de si mesmo. Então eu entro com esse conto, então as pessoas falam, nossa, eu estou perpetuando há tanto tempo, de geração em geração, um espaço em que eu não gosto do que eu sou, em que eu me sinto um patinho feio, mas na realidade eu sou um grande cisne, né, mais ou menos, né.
Aí as meninas estão escrevendo aqui, deixa eu ver. Responda. O Walter vai postar para vocês onde vocês encontram os webinários, tá? No Facebook tem os webinários, na minha fanpage, tá? Contar histórias é uma grande arte, né? Quando a gente traz os contadores de histórias para a nossa roda, para o nosso trabalho. Eu adoro ir para o interior, né, para a casa dos meus parentes, e eu sento ali com aquelas pessoas mais velhas, sejam meus parentes ou não, eu falo, me conta a tua história, conta para mim um pouquinho, me fala um pouquinho de você, porque elas revelam, né, essa natureza sábia, né, essa natureza instintiva daquela pessoa, de como ela foi para a vida dela, né? Então é muito importante que nesse momento a minha mentora ela falava assim para mim, que nesse momento um cabelo trançado visite a sua noite e que lhe traga de volta os sonhos, as fadas, os duendes, a magia e os ensinamentos milenares. Que um cabelo trançado resgate a tua natureza instintiva de encantamento, a tua criança mágica, que nessa vida tão atribulada e tão civilizada que a gente tem, onde a gente está com tantas crenças limitantes, que um contador de histórias venha e te inunde de possibilidades ilimitadas dessa felicidade que você veio para ser nesse mundo, né? E que nesse momento que está friozinho, né? Pelo menos aqui em São Paulo está bem frio e outras regiões do Brasil, uma grande fogueira seja acesa e que você possa escutar uma boa história hoje. E falando um pouquinho mais sobre o que é a mulher de medicina, tem um texto aqui que não é meu, eu não me lembro quem é a autora, que eu vou ler um pedacinho dele. Esse texto não é meu, tá? Erveiras, raizeiras, benzedeiras, mulheres sábias que por muito tempo andaram sumidas, ou até mesmo escondidas. Hoje retornam com um diploma de pós-graduação, de doutorado nas mãos e um sorriso maroto nos lábios. Seu saber mudou de nome. Chama-se médicas, terapeutas holísticas, medicina vibracional, fitoterapia, práticas complementares. Essas são reconhecidas e respeitadas, têm seus consultórios, fazem muitas vezes as suas palestras. As mulheres curadoras fazem parte de um antigo arquétipo da humanidade. Em todas as lendas e mitos, quando há alguém doente ou com dores, sempre aparece uma mulher idosa ou um homem idoso, né, para dar um conselho sábio. Na verdade, a mulher ou o homem idoso é um arquétipo da curadora, do curador. Também chamada nos mitos de grande mãe, mesmo que venha numa presença masculina. Quando você, Clarissa Pinkola Estés conta assim, que quando você acessa a sua sombra, quando você acessa as suas dores, quando você se conecta com uma doença, e você vem com seus ossinhos quebrados ali, as suas partes ali num saquinho para recompor aquilo, que você sempre espera um colo feminino. E nem sempre esse colo feminino é uma mulher, é uma mãe, muitas vezes é um amigo, é um companheiro, é um filho, né? Não tem nada a ver com idade cronológica, voltando ao texto, porque esse é um arquétipo comum a todas as mulheres que sentem um chamado para a criatividade, a todas as mulheres que se interessam por novos conhecimentos e estão sempre à procura de mais crescimento interno. Sua sabedoria é saber que somos, abre aspas, obras em andamento, fecha aspas. Sua sabedoria é saber que somos, apesar do cansaço, dos tombos, das perdas que passamos, a alma dessas mulheres é mais velha que o tempo e seu espírito é eternamente jovem. Talvez seja por isso, né, que a doutora Clarissa Pinkola Estés disse assim: toda mulher parece com uma árvore. Nas camadas mais profundas de sua alma, ela abriga raízes vitais que puxam a energia das profundezas para cima, para nutrir suas folhas, flores e frutos. Ninguém compreende, ninguém entende de onde uma mulher retira tanta força, tanta esperança, tanta vida.
Mesmo quando são cortadas, tolhidas, retalhadas de suas raízes, ainda nascem brotos que vão trazer tudo de volta à vida outra vez. Eu acho esse texto fenomenal, do livro da Clarissa Ciranga das Mulheres Sábias, e é maravilhoso, tá? Então eu vou pegar esse texto aqui, vocês fazem, eu acho que vocês conseguem copiar aí, tá? Tenho quase certeza que vocês conseguem. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Todo webinar eu preparo um material, nem sempre eu sigo, aliás, a maioria das vezes eu não sigo a risca, mas é importante ter um script, né? Para a gente poder ter né? Vem a energia intuitiva, você tem ali um foco, se precisar mudar, você muda, mas você se agrega. Por isso, né, a gente olha para a medicina da oitava lua, da oitava anciã, né? É a medicina das mulheres que se conectam com as plantas que curam, né, com os ciclos da lua, com os ciclos das estações, né, que vão além, né, que seguem essa roda do ano, né, que se conectam com o céu, com a terra, com os astros, com esse ciclo de vida, morte e renascimento, né? Então é muito importante a gente olhar para isso, deixar essa visão se abrir, né? Deixar esse arquétipo da curadora, né? Esse novo tratado que a gente pode construir, essa sabedoria ancestral, né? Que a gente não, de alguma maneira não perdeu, a gente só perde o que a gente não tem. A gente só precisa lembrar, está no inconsciente coletivo da humanidade o arquétipo do curador, né? Então a gente só perdeu a capacidade de olhar para isso. E a capacidade de olhar para isso com encantamento, né? Com encantamento de que ser uma pessoa que trabalha, eu tenho uma pessoa que está fazendo mentoria comigo, essa semana ela veio para mim e falou assim, ai, Soraya, eu fiz, né, mestrado em tal, né, em arte terapia, enfim, e, nossa, mas aí eu vou trabalhar com círculos de mulheres, ai, eu não sei, é tão estranho, às vezes parece que não tem muita explicação, aí eu falo, não tem muita explicação, mas ao mesmo tempo tem, o círculo de mulheres é um movimento evolucionário e revolucionário. Aparentemente parece ser só apenas um grupinho de mulheres reunidas, mas o que está por trás das mulheres quebrarem esse paradigma da escassez, aonde nós fomos fragmentadas e fomos estimuladas a competir entre nós, e se nós nos unirmos, o que a gente pode fazer pelo mundo? O que a gente pode fazer por nós mesmas? Quem são as mulheres de medicina? As mulheres de medicina, ao meu ver, e essa é uma verdade minha, são as mulheres que guardam a cura. São as mulheres que fazem conexão entre aquilo que a gente não conhece, que transcende, né? E essa realidade. São as mulheres que fazem essa conexão através do seu coração, né, que é o seu cálice sagrado, através do seu útero, né, que é o seu caldeirão, através da sua estrela, através de todos os seus chakras, através, né, das suas lembranças, das suas memórias, né? Uma mulher medicina, ela sabe que a frequência do amor é um portal que leva, que abre além das percepções que a gente tem, né? A mulher medicina é aquela que faz questão de olhar para suas sombras e sabe da importância da luz e da sombra. Não para você apontar para o outro ou para você se sentir menor. Ela traz, né, como a própria doutora Brené Brown traz, né, ela não tem mais vergonha da sua vulnerabilidade, porque isso é parte de uma sociedade patriarcal e androcêntrica, um lugar onde você não pode olhar para a sua vulnerabilidade, porque ela é sinônimo de fraqueza. Isso é uma mentira que contaram para nós. É um interessante ponto de vista, mas é uma grande mentira, né? Essa é a nossa força, né? A mulher medicina, ela se conecta com a sua sombra mais profunda e o tempo todo ela está pronta para transformar isso em luz, né? Ela tem esse objetivo desse trabalho interno e constante de dentro para fora. A gente só leva alguém até onde a gente foi, né? Claro, tem um conhecimento científico, né? Tem tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende, mas se a gente for realmente querer falar de desenvolvimento, de poder pessoal, a gente vive numa sociedade em que você tem sempre que ter alguém que vai conversar com Deus para você. Não é uma crítica, é só uma constatação.
Gente, por que eu não posso conversar diretamente com a espiritualidade, né? Eu posso fazer cursos, eu posso estudar, eu estou investindo em mim, mas eu posso não concordar com o ponto de vista de um facilitador. E tudo bem, e tá tudo bem, né? Eu posso pegar o que é de bom, o que tá de bom ali. Para quem precisa sair, eu também agradeço. Eu já estou fechando também, tá? Uma mulher de medicina, ela é aquela que ela toca as almas e os corações, né? E ela acorda tudo aquilo que está adormecido, né? Ela mostra aquilo que precisa ser visto. Ela abre todos os sentidos, né, para que você possa escutar a sua verdade, para que você possa falar a sua verdade, para que você possa contar a sua verdade, para que você possa caminhar a sua verdade com sabedoria, né? E isso tem a ver com o Conselho das Anciãs de Círculo de Mulheres. Quando eu faço o Conselho das Anciãs, fica claro para mim que esse propósito de guiar outras mulheres nesse mundo extremamente mágico do conselho, extremamente sábio, é o propósito do autoconhecimento, da cura e da conexão com a espiritualidade, né? E cada vez que eu monto essa turma, ele tem um formato diferente, né? Então vai ser uma grande aventura fazer essa formação online, porque cada vez que eu levo esse grupo, eu estou cada vez mais conectada com a minha medicina sagrada, né? Eu estou mais conectada com essa medicina porque o meu objetivo é que cada mulher desperte para a sua medicina, para a sua cura, para viver melhor, para poder se conectar, né? Então é muito interessante fazer esse mergulho junto com vocês. Esses webinários têm sido maravilhosos, né? Porque a gente, os nossos olhares curam, mesmo que a gente não esteja se vendo, né? O nosso riso cura, o nosso canto cura. Então, é esse lugar, né? Quando a gente reconhece a nossa medicina, a gente se alinha com os nossos dons, a gente se alinha com a nossa luz, com a nossa sombra, né? A gente ilumina o nosso caminho e o caminho de todos ao nosso redor, né? Quando uma mulher se transforma naquilo que ela veio ser, ela consegue iluminar tudo à sua volta, né? Então, quais são os benefícios, né, de você participar do Conselho das Anciãs? Seja comigo, seja com outro facilitador, não importa, né? Seja num caminho individual, mais solitário, né? Esse conhecimento, ele te leva a um profundo autoconhecimento. Esse conhecimento, ele te leva a você se conectar com a tua essência, para o povo nativo, a Sorenda. Ele te conecta a você encarar os seus desafios, a você querer descobrir mais e mais e aperfeiçoar os seus dons, os seus talentos, as suas virtudes, a aprender a partilhar sobre cura, a aprender a viver e construir uma sociedade diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Em que fragmenta-se, em que a gente não é valorizado pelo que a gente é, né? Em que a gente, muitas vezes compra tantos pontos de vista de outras pessoas que a gente não sabe nem mais quem a gente é, né? É um trabalho em que a gente desenvolve, trabalhar com conselho, você desenvolve a tua intuição, você reconhece as tuas emoções, você começa a honrar, constelar a tua ancestralidade, né? Você faz a tua conexão com o teu feminino ancestral, né? E também as suas descendentes, né? Para que quem vem depois possa se beneficiar com tudo isso. Você entra em contato com a sua energia arquetípica feminina e masculina e o equilíbrio. Você entra em conexão com o reino vegetal, mineral, animal e assim vai, né? Então a gente tem jornadas em que tem exercícios guiados, mesmo na formação online, né? Para você construir a tua mitologia pessoal, para você ter uma percepção do teu corpo, né? Da tua percepção energética, enfim. O diferencial desse trabalho que eu vejo é que o conhecimento teórico, ele é extremamente prático, né? Então, a gente experimenta uma conexão muito profunda com a irmandade de todas as mulheres, né? E esse canal de conexão acaba somando muito. Enfim, é isso. Acho que eu falei tudo hoje, né? Que eu poderia falar sobre a proposta ideal, que é, né,
inspirado nesse livro, no meu trabalho, né, nesse estudo e aprofundamento, no Oráculo das 13 Anciãs. Acho que eu falei um pouquinho da medicina do conselho, né, sobre a cura, sobre a questão dos bloqueios, dos condicionamentos, falei sobre o que é uma mulher de medicina, né, falei sobre o conselho da tartaruga e onde ele vive, né, essas mulheres e esses arquétipos e esses benefícios de vivenciar essas qualidades, né, o poder de conexão do nosso útero, essa conexão com estrela, ventre e coração, e sobre as contadoras de histórias e o clã, o qual eu faço parte, que é, né, o clã dos lobos, né, que tem uma relação muito forte com amizade, né, com fidelidade, com o professor. O lobo, na tradição do xamanismo, ele é o grande professor, ele vem nos ensinar muitas coisas. Enfim, todos estão bem? Para a gente fechar o nosso webinário de hoje, ficou claro para todo mundo? Claro que podem surgir milhares de dúvidas agora, né? Mas peguem informação sobre a formação online, se vocês quiserem fazer e se aprofundar nesses assuntos. Os webinários eu estou oferecendo porque eu também trago bastante conteúdo, mas dentro da formação a gente consegue cada aula a gente entra em uma anciã, em uma medicina, né? Então, sinta se o seu coração quer fazer parte e se abre para essa possibilidade, né, de estar nesse encontro ou de estar nesse momento nos webinários, como seja, né, o melhor para você agora, tá? Tá todo mundo bem? Vamos dar aquela inspirada gostosa, né? Então, para quem chegou agora, ou quem chegou na metade, não viu, eu abri com um canto. Eu não vou tocar o tambor, mas eu vou fechar com esse canto agora. Salve o reino das plantitas, arro, arro, arra. Salve o reino das plantitas, arro, arro, arra. Rei madrecita, eu agradeço o reino das plantitas. Rei madrecita, eu agradeço o reino das plantitas. Então, que o conselho das anciãs das 13 luas, as 13 mães originais, possam inundar a vida de cada um de vocês, que a guardiã que nos ensina a habilidade de servir a nossa verdade, com o seu manto azul, com o seu raio azul, possa nos conectar ao mundo espiritual, possa nos conectar e fazer essa ponte do arco-íris entre aquilo que a gente é e entre todas essas possibilidades que a gente ainda não reconheceu, não abriu espaço para ser, né? Que a gente aceite esse propósito interno de nos conectar com o paradigma da abundância e finalizar o nosso ciclo com esse paradigma da escassez, né? Então, milhares de bênçãos. Eu agradeço a equipe, agradeço o Walter. Para quem ainda não baixou o webinário, peguem o link, está à disposição na internet. Não precisam acreditar ou comprar esse meu ponto de vista sobre o Conselho das Anciãs. Ele é o meu ponto de vista. Então, o importante aqui é a gente ter o nosso ponto de vista, é a gente se conectar com o Conselho. O mais importante, a minha missão eu estou cumprindo aqui, que é despertar as pessoas para uma sabedoria tão necessária, tão urgente, para que a gente viva um mundo cada dia melhor de se habitar, para que os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos possam ter cada vez mais essa presença infinita do amor, da alegria, da abundância nas suas vidas. Em nome da Mãe Terra, da Avó Lua, do Pai Céu, do Avô Sol, do grande mistério, né? Eu agradeço. Eu sou Soraya Mariani e através do Caminho da Beleza eu finalizo esse nosso encontro e agradeço mais uma vez.
Gratidão. Até breve. Até semana que vem que tem mais.